Meus alunos do Dedila, boa tarde, que é o professor Soares e me dirigindo aqui a você do sexto ano. Nós estamos começando agora o trabalho com um novo caderno e esse material ele faz parte do livro de vocês, aí na página de número 34 e 35. Eu peço que vocês abram o livro e ao assistir o vídeo possa estar acompanhando, né, a leitura que a gente vai fazer, alguns comentários que a gente vai estar fazendo com as páginas aqui do nosso livro, né? Então o que a gente vê aqui no início, nós temos aqui cálculo com números naturais e eu quero de antemão dizer para vocês que o conjunto dos números naturais é simbolizado pela letra N e os números naturais, o menor deles aqui é o primeiro, o 0, depois o 1, aí nós temos o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinito. Então aqui é uma representação dos números naturais. Então daqui para frente a gente vai estar trabalhando com esses números, né, que são os números naturais. Então aqui na primeira página, na página 34, eu estou pedindo que vocês observem aqui essa leitura. Como vimos, usamos números com frequência em nosso dia a dia, mas daqui em diante veremos que nem sempre recebemos de forma direta a informação de que precisamos. Muitas vezes teremos de trabalhar com os números para encontrar os dados que queremos. Esse trabalho é o que se chama comumente de calcular. Ou seja, muitas das vezes nós precisamos aprender a calcular, fazer contas com os números para encontrar a resposta que nós queremos. Então, o que a gente vai aprender daqui para frente é como aprender a fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão com estes números naturais. Então, a gente vê aqui nessa primeira página que traz umas informações sobre as Olimpíadas, né? E os Jogos Olímpicos, eles foram disputados aqui no Rio de Janeiro. E aqui tem muitas informações nessa página, né? Os Jogos Olímpicos ele foi realizado no Rio de Janeiro no ano de 2016, né? Então aqui nessas duas páginas iniciais que vocês vão ler, vocês observam que tem vários números dispostos, né? Esses números todos são números naturais, ó. Aqui a gente observa o número de atletas, aí nós temos o número 10.500, o número de países 205, né? Foram 34 locais de competição espalhados por 4 regiões da cidade. Aqui nós temos os jogos disputados em 17 dias. Olha aqui que eu estou circulando, todos são exemplo de números naturais. Aqui na página seguinte, nós encontramos também, você sabia que até 2015 foram realizadas 26 edições dos Jogos Olímpicos de Verão. Foi 6 na América do Norte, 17 na Europa, 3 na Ásia e 2 na Oceania. Isso até 2015, né? Porque aqui vocês estão vendo que o Brasil, né, não tem ninguém ainda, porque esses dados são de 2015 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi no ano de 2016. Então aqui tem 306 provas com medalhas, 161 masculinos, 136 femininos, 9 atividades que tinham homem e mulher juntos, né, que eram atividades mistas. Então foram 42 esportes. Eu estou circulando aqui, todos esses números são números naturais, todos eles, ó. 45 mil voluntários, 85 mil terceirizados, 8 mil funcionários. Então aqui são exemplos de números naturais que aparecem, né, que apareceram aqui nos dados dos Jogos Olímpicos. Olha aqui, eu estou dizendo que todos os números que eu estou circulando são números naturais. E inicialmente eu escrevi aqui o N dos naturais e só escrevi até o 11, né, até o número 11, mas aqui essa reticência que está aqui, ó, é para você entender que os números naturais são infinitos. Então esse número, por exemplo, o número 34, lá na frente
ele vai aparecer 34, aí vai continuar, aí vai ter mais na frente o 205, aí vai ter o 206, aí vai continuar, vai aparecer o número 10.500, 10.501. Então isso aqui é um infinito. Então, muitas das vezes, as informações aparecem aqui desta maneira, como está aqui, né? Então, se nós perguntarmos aqui a vocês, quantos atletas tiveram juntando masculino e feminino, por exemplo, né? Quantos atletas masculinos e femininos participaram dos Jogos Olímpicos? Aí nós teríamos aqui 161 e 136. E para responder a essa pergunta, nós teremos que fazer algumas continhas, né? Ou uma adição, ou uma subtração. E é isso que a gente vai, daqui para frente, estar ajudando vocês a resolver isso. Então, a primeira operação do nosso estudo é a operação da adição, né? Adição com números naturais. Então, a primeira pergunta aqui, o primeiro exemplo, diz o seguinte, ó. Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a equipe de atletas brasileira era composta por 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Então, se perguntarmos aqui qual o número total de atletas da equipe brasileira, a gente vai ter que fazer essa continha, né? Nós vamos ter que juntar esses 256, que é o número de homens, mais 209, que é o número de atletas mulheres. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma operação chamada adição. A gente vai adicionar esses números, né? Esses números que representam. Então, você observa que eu vou ter que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Para responder a minha pergunta, eu vou ter que tomar uma decisão que é de juntar essas duas grandezas, representadas aqui por 256 e 209. Então, o livro nosso está trazendo aqui dois processos. Esse processo da decomposição, onde o número é decomposto. Por exemplo, 256 foi decomposto em 200, mais 50, mais 6. E o 209, 200 e mais 9, né? Então, juntando aqui 200 com 200 dá 400. E você tem 50 mais 6 mais 9, né? 6 mais 9, 15. Juntando, nós temos 465. Esse aqui é um processo que eu como professor não recomendo. E também já digo a você, não vou cobrar isso aqui em avaliação, você fazer uma adição de parcela usando decomposição. Isso aqui é muito enfadonho, é muito cansativo. E o objetivo aqui é que vocês aprendam a fazer o algoritmo usual da adição. O algoritmo usual que tem as parcelas, né, que nós chamamos de parcelas, soma o total. Então, para fazer uma adição usando o seu algoritmo usual, é lembrar que os números devem ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e aí você fazer a nossa soma, né? Nós descobrimos a nossa soma, que é o objetivo, estar recordando com vocês aqui. Então, nós teremos aqui os 256 adicionado com 209. Lembrando aqui que o 6 e o 9 são unidades, o 0 e o 5 são dezenas, o 2 e o 2 são centenas. Então, aqui eu posso juntar 6 unidades com 9 dá 15 unidades. Eu levo uma dezena lá para frente, né? Esta dezena somada com 5 dá 6. 2 centenas com 2 centenas dá 4. E eu tenho 465, que aqui para nós é o número de atletas brasileiros, né, que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Então vocês viram aí que nós usamos a operação da adição. E aqui nós temos também outro exemplo aqui no segundo. Aqui, deixa eu voltar aqui a falar. Aqui nós fizemos a ideia aqui da adição, foi a ideia de juntar. Nós juntamos dois valores, né? O valor
o número 256 que representava o número de homens e o número 209 é o número de mulheres. Aqui é uma das ideias da adição, a ideia de juntar. A outra ideia também aqui, que também é uma adição de parcelas, é uma situação que a gente diz que é a ideia de acrescentar. Ou seja, é a outra ideia da adição. Você tem aqui um exemplo, que um televisor é vendido à vista por 1.350. Mas se for vendido a prazo, tem um aumento de R$ 675. A pessoa comprando ele em prestações, ele vai pagar um valor de R$ 675 além do valor à vista, mais do que o valor à vista, né? Então aqui também dá a ideia de acrescentar um valor, né? Então para isso eu vou desprezar a questão aqui da decomposição e quero estar colocando aqui para vocês esse algoritmo, né, que é o algoritmo usual. Aqui, lembrar do algoritmo usual é colocar unidade, dezena, centena, aí nós temos unidade de milhar, temos também dezena de milhar, centena de milhar. Então, quando a gente vai montar o algoritmo aqui da adição, é lembrar que essas ordens devem ser permanecidas. Então, aqui, o 1350, ele tem 0 unidade, ele tem 5 dezenas, 3 centenas e 1 unidade de milhar. 675, então a gente vai juntar ele aqui, vamos adicionar, tem 5 unidades, observe que eu estou botando unidade embaixo de unidade, 7 dezenas e temos aqui 6 centenas. Então, depois que nós fazemos esse algoritmo usual, a gente vai apenas adicionar esses algarismos, né? 0 com 5 dá 5, o 5 somado com 7 dá 12. Então eu botei aqui 2 dezenas e levei uma centena para lá, ó. 1 mais 3, 4, 4 mais 6, 10. Botei aqui o 0 e levei uma unidade de milhar para frente. Então 1 e 1, 2. Então o total aqui é R$ 2.025, que é o valor, né? Final se a pessoa fizer a compra a prazo. Então aqui é mais um exemplo de como a gente fazer a adição de parcelas. E aqui as propriedades da adição, pessoal, rapidinho aqui para vocês. As propriedades da adição são propriedades usadas e, na verdade, o uso dela para nós aqui é apenas como uma maneira até para simplificar algumas contas, né? Para facilitar. Ou seja, aqui tem duas situações. A pessoa está com a roupa na mão e diz assim: 40 mais 24 é igual a 64. Aí 24 mais 40 é igual a 64. Ou seja, os resultados obtidos são iguais ou diferentes. Então aqui são a mesma coisa, né? Se você fizer uma continha aqui, você tem 40 somado com 24 dá igual a 64, né? Dá igual a 64. Observe que aqui a primeira parcela aqui é o 40. Primeira parcela é o 40 e a segunda parcela é o 24. Então eu vou mudar, eu vou botar a primeira parcela sendo 24 e a segunda vou colocar o 40. Mas observe que o resultado vai ser o mesmo, 64. Então essa é uma das propriedades da adição que a gente chama de propriedade comutativa. Comutar, você pode trocar a ordem das parcelas que a soma não se altera. Aí está aqui um exemplo aqui, ó, você tem aqui na forma genérica, né, usando letras, que A mais B igual a B mais A. Essa questão de A mais B igual a B mais A é que você representa essa letra com números. Se eu tenho aqui A mais B igual a B mais A, está dizendo para nós que eu tanto faz eu somar 2 mais 3, que é igual a 3 mais 2. Observe que o A aqui é 2 e o B
é 3. Aqui, o B, ó, eu mudei a posição, botei o 3 primeiro. Mas o resultado não vai se alterar. A outra propriedade é a propriedade que nós chamamos de associativa. Você tem uma adição de parcelas, você pode juntar ela de modos diferentes que a soma continua o mesmo valor. Aqui nós temos uma forma genérica também, ó. A mais B, entre parênteses, mais C, é igual a mais B mais C, entre parênteses. Quando a gente bota essas letras assim no início do trabalho, muitos de vocês ficam confusos, né? O que essas letras significam? Mas, na verdade, essas letras aqui são números. Você imaginar números. Então, se eu tiver aqui, vou dizer que o A é 1, ó, eu vou dizer que eu vou botar aqui o par, eu vou dizer que o A é 1, que o B é 2 e o C é 3. Então, aqui eu teria assim, 1 mais 2, entre parênteses, mais 3 igual, aí lá na frente eu teria A, né? Então, aqui nesse lugar aqui do A, eu vou botar aqui o valor do 1, mais, e vou colocar aqui entre parênteses o 2 e o 3. O que isso quer dizer? Que aqui na primeira parte aqui do nosso problema, observe que eu estou juntando o 1 e o 2 e somando com 3. E aqui do outro lado eu estou juntando o 2 e o 3 somando com 1. Mas o resultado vai ser o mesmo, porque se eu fizer 1 mais 2, 3, e 3 mais 3 igual a 6. E do outro lado, se eu tiver 2 mais 3, 5, 5 mais 1 igual a 6. Ó. Então, a propriedade associativa diz que numa adição de parcelas, né, eu posso estar associando o primeiro e o segundo, somando com o terceiro, vai ser igual eu pegar o primeiro e somar com o segundo e o terceiro juntos. Então, aí é um exemplo da propriedade associativa, né? E aqui também vem a questão ter o zero, né? Que o zero é o elemento neutro da adição. Se o zero for somado com qualquer número, o resultado vai ser o próprio número, né? Que você somou com o zero, que é o elemento neutro da adição. Então, essas propriedades, elas são úteis, mas são coisas que a gente não vai estar cobrando assim para vocês. Eu não vou... Algumas questões é interessante você saber, você conhecer, né? A comutativa, associativa e o elemento neutro da adição, tá certo? Então aqui agora eu estou propondo a vocês uma atividade. Essa atividade vocês vão encontrar no livro, aqui na página 39, né? Vocês vão copiar essa atividade, vão tirar uma foto dela e vão enviar para mim. Vocês podem escrever com caneta preta ou azul e responder, tira a foto e manda para mim. Ou seja, não respondam de lápis, que fica difícil demais a gente ver a foto quando ela foi respondida de lápis, fica difícil de visualizar, né? Tá certo? Então, boa sorte, bons estudos, e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo aí pelo nosso número, tá bom? No WhatsApp. Pois boa tarde, até a próxima aula.